Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco neste momento em que queremos refletir nas palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14, onde temos registrado a parábola da festa de casamento, das bodas do filho, e destacamos como um tema para este momento de reflexão, ouvir, responder e valorizar o convite de Deus. Que Deus esteja nos abençoando neste momento. Amém. Estimados de Cristo Jesus, como reagimos a esta parábola? Qual é a reação que se passa em nosso coração, em nossa mente, quando ouvimos esta história contada a Jesus, que é a terceira das parábolas, depois da autoridade de Jesus ser questionada por líderes religiosos e fariseus que queriam perseguir Jesus, não gostaram do que Jesus estava ensinando, e após a segunda parábola que nós refletimos na semana passada, a parábola dos lavradores maus, eles sabiam que a parábola era a respeito deles e procuraram, tinham vontade de prendê-lo. E então Jesus conta esta parábola. E podemos dividir este texto 3 ou 4 partes para a nossa reflexão. Primeira parte, onde nos fala: o reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho e convidou pessoas do reino para irem a esta festa, mas ninguém foi. Como nós reagimos a convites? Muitas vezes nós recebemos convites e não contamos os minutos para ir, para responder a este convite. E a parábola aqui está nos dizendo que aquelas pessoas não foram naquela festa. Então vamos para a segunda parte. A segunda parte é quando o rei envia os seus empregados para reforçar o convite. E aí alguns dizem: mas eu tenho minhas coisas para fazer, eu não posso ir nessa festa, eu vou para a minha fazenda, eu vou para meu outro lugar, eu vou fazer as minhas coisas. E ainda outros agarraram, bateram e mataram esses empregados, o que gerou uma raiva no coração do rei, e ele então mandou seus empregados para matar os assassinos. Já que mataram os seus empregados e desprezaram o convite, então não eram merecedores do convite. Terceira parte deste texto nos fala então que o rei enviou seus empregados para convidar todas as pessoas. Convidem, tragam todas as pessoas, tanto boas como ruins, mas para esta festa. E o salão ficou cheio. Nestas 3 partes, a última nós vamos olhar depois, estas 3 partes nos mostram o convite de Deus para nós. Deus está nos convidando. Na Bíblia de Estudo, na Nova Tradução, na linguagem de hoje, esse texto ele é brevemente explicado da seguinte maneira: com a parábola da festa de casamento, Jesus quer ensinar que nem todos que pensam que vão entrar no reino do céu, de fato entrarão. Outros que não esperam entrar, estarão dentro. Explicando justamente a 4ª parte que nós vamos abordar depois, mas vejam, uma coisa importante: Deus está convidando as pessoas para entrarem no reino do céu. Por isso, eu destaquei como tema desta mensagem, nós devemos ouvir o convite de Deus. Deus está nos convidando para entrar no reino do céu. Nós também devemos responder a este convite, e nós respondemos a este convite diariamente. Podemos responder de uma forma positiva
ou de uma forma negativa. Podemos dizer, eu tenho coisas muito mais importantes do que ouvir o convite de Deus. E é interessante quando nós olhamos a explicação do segundo artigo do Credo Apostólico que Martinho Lutero terceiro artigo do Credo Apostólico, quando Martinho Lutero, ele inicia a sua explicação dizendo o seguinte: creio que por minha força ou razão não posso crer em Jesus, nem vir a Ele, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, me iluminou, e Ele continua a me fortalecer. Então não adianta apenas Deus fazer o convite e nós desprezarmos a palavra de Deus, nós desprezarmos o santo batismo e a santa ceia. Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo, eu não quero saber do Senhor, eu quero as minhas coisas, o meu jeito. E Deus escolheu estes meios para nos fortalecer, para nos salvar. Por isso é de suma importância que nós sempre lembremos o poder que a palavra de Deus tem para a nossa vida. Aliás, quando falamos da Bíblia Sagrada, que nós cremos que é a palavra de Deus, quando nós falamos que esta palavra, unida à água, opera o perdão e dá a fé, quando nós falamos que esta palavra, unida ao pão e o vinho, fazem com que lá estejam juntos o corpo e o sangue de Cristo, para nos dar perdão e fortalecimento, nós estamos apenas comprovando o que está escrito lá em Gênesis 1:1. Quando Deus disse, haja luz e houve luz, a palavra do Senhor criou este mundo. A palavra do Senhor é toda poderosa. Por isso, quando nós desprezamos a palavra de Deus, ou quando dizemos, não é bem assim que acontece, de certa maneira estamos dizendo, a palavra de Deus não é tão poderosa. Porque se depende de nós, se depende da nossa inteligência ou compreensão, nós estamos deixando Deus de lado. E como esta parábola nos conta, deixar Deus de lado é extremamente perigoso, porque gera morte, leva para a condenação. Por isso nós devemos ouvir, responder e valorizar o convite de Deus. Na Bíblia de Estudo da Reforma, esse texto é explicado da seguinte maneira: apesar de Deus com determinação convidar a todos para as bodas de seu filho, alguns se recusam a aceitar seu convite e assim deixam de desfrutar suas riquezas. Vir de uma longa linhagem de cristãos não garante ninguém no reino de Deus. A ingratidão e a arrogância sempre ameaçam nos fazer perder o rumo. Embora não mereçamos de forma alguma misericórdia, o Evangelho insistentemente nos convida a vir, a nos juntarmos ao Senhor em seu eterno banquete espiritual. Maravilhosas estas palavras, porque elas nos mostram algumas coisas importantes para nós. Deus está insistentemente nos convidando com determinação. E aqueles que não ouvem, não respondem a este convite de Deus, de entrar na sua festa de casamento, a qual nós estamos, de certa maneira, desfrutando hoje, eles deixam de desfrutar das riquezas, das bênçãos de Deus derramadas para nós. E uma delas, o perdão dos pecados. O perdão dos pecados é um alimento que nos fortalece para que nós possamos perdoar e viver melhor. Viver de uma maneira maravilhosa com o nosso irmão, o qual Deus diz que nós devemos amar como a nós mesmos. Mas muitas vezes, para perdoar, é necessário que nós reconheçamos os nossos erros. Porque como eu vou perdoar se eu não experimentei o perdão de Deus? E o perdão de Deus
nós desfrutamos do perdão de Deus quando nós reconhecemos os nossos erros, a nossa carência de Deus, que nós somos pobres e miseráveis pecadores, só merecemos condenação. E então olhamos os nossos erros, nos arrependemos deles e confessamos os nossos erros, como fizemos no início desse momento de culto. Uma outra coisa importante que esse texto nos traz, a explicação da Bíblia de Estudo da Reforma, é a frase que diz: vir de uma longa linhagem de cristãos não garante ninguém no reino de Deus. Não adianta dizer, o meu avô era cristão, era luterano, meu pai era fundador da igreja. A fé é individual. Por isso, o pai que se preocupa com os seus filhos, e hoje, quando estamos celebrando o Dia das Crianças, é muito importante lembrarmos isso, o pai que ama seus filhos quer que o seu filho esteja ouvindo Jesus, quer que seu filho realmente tenha a alegria de ser abraçado por Jesus. E o texto colocado na arte que nós mandamos para o convite deste culto, onde Jesus diz, deixai vir a mim os pequeninos, é extremamente importante. Porque quando nós privamos as crianças de um contato com Jesus, e muitas vezes até achando que estamos dando coisas melhores para eles, nós estamos privando eles da salvação eterna, de entrar no reino dos céus. E o convite está sendo feito. Deus nos convida a diariamente estarmos em contato com a sua palavra, semanalmente estarmos reunidos neste banquete espiritual da palavra do Senhor, para que nós sejamos fortalecidos, que estejamos, como diz o lema da nossa igreja, enraizados e edificados em Cristo, que nós estejamos firmados no nosso Salvador, que nós tenhamos a alegria de saber que realmente o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Este versículo é um versículo mundialmente conhecido, mundialmente utilizado, mas muitas vezes pouco compreendido. Porque quando dizemos que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, é porque eu confio nele como meu pastor. Quer dizer que eu só vou ouvir ele como meu pastor. Porque ao utilizar a figura do pastor e das ovelhas, do rebanho, é dito que o pastor conduz-me a calmas águas, me conduz a um lugar de refrigério. E o pastor das ovelhas é que conduz o rebanho para o lugar onde elas vão se alimentar. Não são as ovelhas que se dirigem ao pasto que querem, ou ainda se reúnem para fazer uma votação. Eu prefiro assim, eu prefiro de outro jeito. O pastor é quem conduz estas ovelhas. É o pastor quem conduz ao aprisco. E quando dizemos, o Senhor é o meu pastor, quer dizer, eu só ouço este pastor. Não vou ouvir outras vozes, mesmo que camufladas como vozes do Senhor, querem me desviar do meu Salvador. Querem fazer com que eu desmereça o sacrifício de Cristo, dizendo que as nossas orações nos conduzem ao céu, que nossas obras nos levam para perto do Senhor. De maneira nenhuma. O que nos leva para perto do Senhor é Jesus, pois Ele morreu na cruz para nos perdoar. Tudo que nós fizermos é resposta ao amor de Deus. Uma resposta boa ou uma resposta ruim. Porque quando valorizamos a palavra, estamos respondendo de forma boa. Quando, infelizmente, desvalorizamos a palavra de Deus, estamos respondendo de maneira errada ao Senhor, de uma maneira ruim. Quando trazemos nossos filhos para o Senhor, uma resposta boa. Quando deixamos eles longe do Senhor e do reino dos céus, estamos respondendo de maneira errada ao Senhor. Uma resposta negativa a Deus. Por isso é muito importante analisarmos o que este texto está nos trazendo
para que nós valorizemos o convite que o Senhor nos faz diariamente. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora vamos para a quarta parte desse texto. A quarta parte diz: quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupas de festa e perguntou: amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: amarrem os pés e as mãos deste homem e o joguem fora na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Muitas vezes nós olhamos esse trecho aqui e dizemos: nossa, como este rei foi mau. Como ele foi intolerante, aquele cara estava sem as roupas de festa, mas por quê? Por que Jesus colocou isto nesta parábola? E então nós temos que entender o contexto em que esse texto foi escrito. E aí uma das explicações que eu achei diz assim, sobre a roupa de festa, ou na linguagem da Almeida, veste nupcial. Então a explicação é a seguinte: os israelitas esperavam que os convidados vestissem roupas festivas de casamento, as quais o anfitrião poderia fornecer. Assim, a falha deste convidado em não se vestir com roupas adequadas que foram dadas gratuitamente ofende o anfitrião. Essa vestimenta significa a justiça de Deus que cobre o nosso pecado. Estas palavras são extremamente importantes para nós refletirmos. Quais vestes nós estamos utilizando? Deus nos dá a sua justiça. Deus nos reveste com Cristo no batismo. Deus perdoa os nossos pecados quando nós os confessamos a Ele. Quando Deus olha para nós, Ele nos vê revestidos de Cristo, pois nós somos revestidos pela graça de Cristo. Cristo veio nos tirar das trevas para nos trazer à luz. Mas, infelizmente, muitas pessoas, muitos cristãos, não querem usar a veste nupcial. Não quer ser revestido de Cristo. Rejeita isto. E é interessante que é colocado, estas vestes nupciais geralmente eram ofertadas gratuitamente. A pessoa não precisava alugar a sua veste nupcial. Hoje em dia, quando vamos em festas um pouquinho mais elegantes, geralmente um casamento, procuramos, né, as mulheres vestir um vestido, os homens um terno e gravata, e quando não temos, de repente vamos alugar um ou comprar um, porque aparecer lá de calça jeans e camiseta, uma roupa mais simples, é vergonhoso, é feio. E nesse caso, esta veste era dada gratuitamente, e aquele cidadão não quis usar. A mesma coisa acontece conosco espiritualmente. Deus nos reveste com Cristo, mas quando nós procuramos apenas os nossos interesses, quando nós apenas queremos o que nos interessa e não o que interessa ao Senhor, nós estamos deixando estas vestes de lado, mesmo que são gratuitas. Várias vezes eu já vi uma postagem na rede social e ela traz algumas coisas assim: a entrada na balada tem custo, o cigarro tem custo, a bebida tem custo, a entrada no céu é gratuita, a fé é gratuita, o viver em Cristo é gratuito. E muitas vezes então as pessoas procuram o que elas precisam gastar e não querem o que é gratuitamente ofertado pelo Senhor. A mesma coisa quando nos é oferecida a salvação e nós dizemos: mas não tem que fazer nada?
Eu não preciso agradar ao Senhor com as minhas obras para entrar no céu? Não. O Senhor nos comprou com o seu sangue. Por isso, tudo que nós fizermos é uma resposta apenas. Não é uma barganha com o Senhor. O versículo 13 nos é dito que este homem então foi jogado nas trevas. E então é explicado, Jesus não está falando de uma festa terrena, quando ele fala nesta parábola, mas da salvação. A exclusão e a punição são uma descrição do inferno. Estar longe de Cristo é estar no inferno já aqui. Não que aqui seja o inferno, aqui não é o inferno, mas estar sem Cristo já é o inferno, pois se está condenado. Assim como estar com Cristo é já estar no céu, já ter a salvação garantida. Não ainda estar inteiramente no céu, mas nós já termos a esperança de estarmos no céu. E então Jesus termina com o versículo 14, que é muito importante. Pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. E então encontrei uma explicação que diz: muitos dos que foram chamados para o reino de Deus não são incluídos, porque se recusam a responder ao convite de maneira adequada, em fé. E os reformadores escreveram: essas palavras do versículo 14 não significam que Deus não quer salvar a todos. A causa é que de todo não ouvem a palavra de Deus. Deus quer salvar a todos. O convite é feito para todos. Jesus diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas é necessário a fé que Deus também coloca em nosso coração. E a única coisa que nós podemos fazer é rejeitar esta fé. Por isso nós devemos tomar cuidado. Por isso nós devemos ouvir, responder e valorizar o convite de Deus. Usarmos as roupas festivas para este banquete que o Senhor nos coloca. Mas estas roupas não são terno e gravata, vestido, não são roupas materiais. Estas roupas é vivermos a justiça de Cristo. É sermos bons cidadãos, bons pais, boas mães, bons filhos, bons empregados, bons patrões. É vivermos a palavra do Senhor. É não negligenciarmos esta palavra. E eu termino citando a estrofe número 2 do hino Diz Jesus o Redentor, onde é dito assim: diz Jesus o Redentor, dou-vos a consolação que alivia qualquer dor desta triste perdição. Ó convite sem igual, é notícia que me apraz, cego e errante neste val, nela achei completa paz. A paz só temos em Cristo Jesus. Por isso é importante sabermos que o convite de Jesus é único. Não existe outro convite igual a Deus, igual a este que Deus nos faz. Por isso é importante ouvir, responder e valorizar este convite. E também é importante imprimirmos isto no coração das nossas crianças, dos nossos filhos, não apenas quando são pequenininhos, mas devemos repetir isto até o momento que o Senhor nos chamar para estar do lado dele, pois aí acabou a nossa obrigação. Mas enquanto estivermos aqui neste mundo, nós devemos convidar as pessoas, nós devemos valorizar o convite de Deus, e nós devemos agradecer as pessoas que nos abrem os nossos olhos para que nós estejamos enraizados e firmados em Cristo como nosso Salvador. Que Deus esteja a nos abençoar e nos fortalecer hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.